Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RP-TV. Hoje nós vamos falar sobre o perigo que é um cristianismo sem cruz e essa religião do bem-estar. Roda a vinheta. Jesus, em dado momento, aproximando de Jerusalém, ele foi perguntando para os discípulos quem é que eles dizem que eu sou? Como se ele estivesse perguntando o que o povo, o que as pessoas esperam de mim. Os discípulos responderam, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Quer dizer, eles estavam respondendo para Jesus dizendo, olha, eles esperam que você seja do movimento profético, que você responda com profetismo. Quer dizer, que você esteja do lado dos pobres, dos que sofrem, que denuncie as injustiças. É isso que eles estavam dizendo para Jesus, porque afinal de contas, o movimento profético, tanto de Elias quanto de João Batista, caminham nessa linha de denunciar que o ano aceitável do Senhor chegou, de denunciar as injustiças que vinham do palácio. Então, era mais ou menos isso que os discípulos estavam dizendo para Jesus, e Jesus pergunta, tá, mas e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Curioso que nessa fala, imediatamente, o Pedro diz, olha, você é o Cristo. O Pedro talvez representa toda essa comunidade de Roma, toda essa comunidade que estava ali dentro do império, do qual Jesus estava dialogando. E essa comunidade reconhece Jesus como Cristo, diz, você é o Cristo. E logo em seguida, quando Jesus começa a dizer o que ele iria fazer, quando Jesus começa a dizer que ele deveria seguir para a cruz, para ser torturado, preso e morto, e que depois ressuscitaria, esse povo, essa comunidade de Roma, esse Pedro, que o reconhece, diz para ele, não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Você é esse enviado de Deus, você é esse filho de Deus, mas não precisa disso. Isso que você está propondo não é o que Deus quer, vamos fazer outra coisa. Dá para fazer uma coisa mais leve. Não precisa de você ir para a cruz. E Jesus o repreende dizendo, para trás de mim, vai para trás de mim. Com a mesma palavra que Jesus disse para ele quando o chamou. Quando Jesus o chamou pescando, Jesus disse, venha por trás de mim. E Jesus o repreende dizendo, olha, tentador, Satanás, esse que promove um caminho de tentação, esse que quer tirar do propósito, esse que quer fazer com que eu não cumpra essa proposta do reino de Deus, que é combater as injustiças, dá licença, vai para trás de mim, quer dizer, volta, me segue, seja meu seguidor, seja meu discípulo, mas não queira de maneira nenhuma atrapalhar o propósito que eu tenho a cumprir. Não queira de maneira nenhuma impedir que o reino de Deus seja implementado. Por quê? Talvez muitos de nós temos facilidade de falar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas a gente talvez não pense no porquê ele morreu. E morreu por tentar promover um mundo com menos injustiça. Morreu crucificado como um transgressor, porque a comunidade, a sociedade da época não suportou a força de luta de Jesus em alcance dos pobres, dos marginalizados, dos sobrantes. Não à toa que ele dizia que o Espírito de Deus ungiu para trazer boas novas aos pobres, aos presos, aos famintos. Então, preste atenção nessa lógica, que essa lógica se repete. Quando Jesus, lá em Mateus, vai dizer, eu não vim para fazer paz. Muito pelo contrário, eu vim talvez para trazer a guerra. Aquele que gosta mais do pai, da mãe, do filho, do que de mim, aquele que procura mais a sua própria vida do que a mim, não é digno de mim. É essa mesma lógica que Jesus está dizendo. É impossível segui-lo tendo predileção, pensando em si mesmo. É impossível segui-lo pensando nos seus próprios projetos, nos seus próprios propósitos. É impossível seguir sem caminhar de maneira clara, como ele diz. Pega a sua cruz e me segue. É impossível seguir Jesus, é impossível ser digno de Jesus se não for para a cruz, se não for para o enfrentamento, se não for para as dificuldades, se não for para se posicionar, se não for para perder relações, se não for para perder cultura, se não for para ter prejuízo, se não for... Porque nesse mundo onde Jesus quer colocar o reino de Deus, com certeza é um mundo de conflito, porque é um mundo onde as pessoas não estão dispostas a abrir mão dos privilégios,
um mundo onde as pessoas não estão dispostas a viver de maneira solidária e não de forma competitiva. Por isso Jesus foi preso, torturado e morto, e é isso que ele nos convida, a seguir o projeto dele, mesmo que isso cause a nós prisão, tortura e morte. E ele diz, aquele que está pensando em salvar a si mesmo, que tem amor à sua própria vida, mais do que a mim, mais do que esse projeto que eu represento, não é digno de mim. Às vezes é perder tudo que te trouxe até aqui, como famílias, os antepassados, sei lá, os seus recursos, as suas faculdades mentais. Às vezes é perder isso, às vezes é abrir mão do que está para frente também, como nessa lógica de quem ama mais os pais, de quem ama mais os filhos. Então veja que Jesus convoca a gente a ter uma posição no mundo incômoda, uma posição no mundo que gera dificuldade de entendimento para aqueles que não querem que o mundo mude. Jesus não propõe um evangelho do bem-estar, vai te dar um Honda Civic, uma casa, um parceiro, uma companheira, você vai casar e vai ser feliz para sempre. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é da luta dos pobres. O Deus de Jesus é de alegria, paz, dignidade, justiça para todas as pessoas. E isso significa enfrentar os dominantes, os opressores. Enfrentar os opressores sempre causa morte. Enfrentar os opressores sempre nos leva para a cruz. Este homem que disse, não, Jesus, não faz isso, que Jesus disse, olha, para trás de mim, volta a ser meu discípulo, não me atrapalha, não me lança essa tentação de não fazer o que eu sou chamado a fazer e manter o que é fácil, que é não fazer nada. Quando Jesus diz isso para Pedro, olha, para trás de mim ele está dizendo, não fazer nada e me adequar a esse sistema é a coisa mais fácil, mas eu não fui chamado para isso. Mas esse próprio que diz isso para Jesus, no final recebe o mesmo fim dele, que também é a crucificação, que Pedro também recebeu. Então perceba que a chamada de Jesus para nós é de como nós podemos nos destruir para que outras pessoas possam experimentar dignidade, paz, justiça e alegria. Como que nós podemos perder a nossa vida para que outras pessoas não percam a delas? Então a gente percebe que o nosso ambiente religioso cada vez mais vai desconstituindo o que é Jesus. Vai tirando de nós a noção de que nós somos plantados, que o trabalho que Deus espera de nós é que nós sejamos carvalhos de justiça, que nós sejamos pessoas que promovam a justiça, mesmo que isso custe a nossa integridade, a nossa família, a nossa vida, os nossos recursos, o nosso corpo. Mas o nosso ambiente religioso cada vez mais tem colocado um Deus a nosso serviço, que está aqui para nos dar um carro novo, um tênis, uma escola, uma faculdade, um casamento, uma casa, seja lá o que for. A proposta do Deus de Jesus não é essa. Não é te dar o seu bem-estar, não é resolver os seus problemas de consumo na vida. Isso não é Jesus. Isso é uma religião burguesa. Jesus é aquele que comanda a nós, que nos direciona, que nos chama, que nos vocaciona a nos entregar num propósito, num projeto de vida e vida boa para todas as pessoas. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu!